bom dia a todos os aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela rede informática. Reiniciamos o nosso curso sequencial de comentários e glosas aos textos previamente publicados dos registros sobre registros. Mais uma vez eu lembro que esses textos vêm sendo de há muito veiculados no site da Uniregistral e nós, uma vez por semana, aqui nos reunimos para comentar e glosar alguma coisa a respeito da matéria já publicada. Como de hábito, quero saudar e agradecer muitíssimo ao reitor da Uniregistral, o Dr. Francisco Raimundo, que apoia esta nossa reunião. E, ao mesmo tempo, insistir muito em que se inscrevam no site da Uniregistral. Essa inscrição é gratuita para, deste modo, terem acesso às aulas já gravadas anteriormente e, ao mesmo tempo, terem a possibilidade de duplicar a chance de sortear-se dos livros que habitualmente nós sorteamos nestas sessões. Vamos ao sorteio dos livros, explicar mais uma vez como isso se dá. O primeiro livro que hoje deve sortear-se é esse, A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros. Diálogos esses entre Mortimer Adler, que foi um dos maiores filósofos contemporâneos, e Charles Van Doren. Esse livro aqui. Como fazer para ser sorteado? Basta que, durante a nossa aula, seja esta aula compartilhada pelo Facebook, mas um compartilhamento público, ou seja, é preciso que na coluna relativa à destinação do compartilhamento, se clique ali a indicação de que se trate do público em geral. O segundo livro é esse livro não menos excelente, do Richard Weaver, As Ideias Têm Consequências. Para participar do sorteio desse livro, há necessidade também do compartilhamento público durante a aula, acrescendo-se da circunstância ou da condição de que se esteja inscrito no site da Uniregistral para a frequência normal do nosso curso. Volto a dizer que essa inscrição é gratuita. É só o trabalho que ela não é muito agradável, de passagem também, de escrever o nome, etc., e atender aos formulários. Nós voltaremos a referir a necessidade do compartilhamento durante a nossa aula. Eu quero agradecer muitíssimo a presença dos que aqui se encontram. O Dr. Ulisses da Silva, que é um registrador da nova guarda, doutor Ulisses, para ressalvar a minha própria posição. O doutor Ademar Fioranelli, registrador dos 7º Registro Imóveis da capital. O doutor Valdecir Castiglione, registrador. O nosso conde Júlio Chagas. O doutor Mauro Rocha. O doutor André Barros, registrador. A doutora Amanda Gil, a doutora Laura Porto e o meu estimado amigo, aliás, agora adentra também a sala, outro estimado amigo. Eu me referi inicialmente ao doutor Ricardo Felício Scaff, que é juiz da primeira vara civil de Guarulhos, assessora o projeto da agenda dos 150 anos do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que eu sou o coordenador, e volta agora de uma viagem ao Maranhão, onde esteve em inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. E também quero saudar a presença do Dr. José Modesto Passos. Não, é que são tantos os passos que levam aos campos. Mas aqui a questão Dr. Josué, além de ser um querido amigo, é meu assessor na presidência da Seção de Direito Público. E hoje, uma das maiores autoridades, pelo estudo que vem encetando, em alguns temas de grave importância, atualíssima para o registro de imóveis.
Entre essas matérias, ele está se especializando no estudo do blockchain, cuja adoção pode efetivamente levar, a meu ver, ao desfecho privatístico dos registros imobiliários do Brasil. Bom, vamos então à aula de hoje. Eu queria apenas aproveitar ainda a título preambular para fazer uma referência que amanhã, excepcionalmente, porque normalmente é às sextas-feiras, a cada 15 dias, mas por problemas pessoais do Dr. Narciso e meus, nós vamos fazer amanhã a gravação do Pinga Fogo, a gravação e exibição, vai ao ar amanhã o Pinga Fogo às 10h30, com a presença do Dr. Ulisses, também, que vai em muito acrescentar ao nosso programa. Vamos lá ao texto. Hoje iniciamos a questão relativa ao chamado princípio da continuidade. Também chamado, a meu ver, melhor de princípio do trato consecutivo, que alguns falam princípio do trato sucessivo, e outros, para complementar um pouco melhor a ideia de continuidade, que a meu ver é imprópria, falam em continuidade ininterrupta. É amplamente prevalecente na jurisprudência doutrinária e pretoriana do Brasil. Aqui eu quero fazer uma observação. Sempre se chamou de jurisprudência, principalmente a doutrina, e só secundariamente os julgados dos tribunais. Habitualmente era assim. De um tempo a esta parte, já no meu tempo de escola, de universidade, era assim. Falava-se em jurisprudência também para referir-se aos julgados e principalmente os julgados dos tribunais. Daí a necessidade dessa distinção. Jurisprudência doutrinária é a doutrina, jurisprudência pretoriana, a dos tribunais. E ultimamente o uso da palavra jurisprudência se tornou de tal modo inadequado que julgados de primeiro grau são chamados de jurisprudência, julgados isolados é chamado de jurisprudência, julgados divergentes entre si são chamados de jurisprudência. Jurisprudência virou tudo. Qualquer tipo de decisão parece que tem agora convocado o nome de jurisprudência. Mas, na verdade, a jurisprudência doutrinária é a doutrina. E a jurisprudência pretoriana, digna desse nome, é só aquele conjunto de decisões reiteradas e uníssonas do tribunal. E não qualquer coisa que se julgue, não uma novidade de turno que se pode chamar de jurisprudência. Pois muito bem, em todo caso é amplamente dominante no Brasil o uso da expressão princípio da continuidade, para referir o que propriamente caracteriza, a meu ver, e eu tentarei justificar isso, uma consecutividade de inscrições prediais. Nesse sentido dominante, nesse sentido prevalecente, em que a palavra continuidade é utilizada, eu menciono, por todos os que assim utilizam esta expressão, dois nomes fulgurantes da doutrina brasileira. Um deles, o de Afrânio de Carvalho. E não será preciso dizer o quanto devemos a este grande pensador carioca. O outro, Valmir Pontes. Valmir Pontes, curiosamente, é menos conhecido, mas tem uma obra valiosíssima. Pequena, uma obra concisa. Ele escreveu um livro chamado Registro de Imóveis, que foi editado em 1982, aqui pela Saraiva, e, curiosamente, antes do lançamento ele morreu. Então, o livro foi lançado cerca de um mês depois da morte dele. Ele foi um professor da Universidade Estadual do Ceará, e esse livro, Dr. Ademar e Dr. Ulisses hão de lembrar-se disso, era uma espécie de guia prática para os juízes aqui em São Paulo. Na década de 80 não havia muito livro para fazer pesquisa sobre registros no Brasil. Havia o livro do Afrânio, que era um livro de direito civil, na verdade, o Serpa Lopes, que era do regulamento de 39, e esse livrinho ainda tem o Campos Batalha, tinha um comentário, mas não era muito utilizado, embora um bom livro também. Lançou-se esse livro do Valmir Pontes e, em seguida, os dois livros de jurisprudência coletada do Conselho, que foram jurisprudência essa reunida e organizada pelo Dr. Narciso Orlando Neto. E não havia mais coisa. Eu me lembro que, quando eu fui para a Vara, em 1984, eu perguntei ao meu querido amigo Dr. José Renato Nalini, que estava respondendo pela Vara,
quais livros eu deveria ler. Ele disse, não sei, aqui a gente tem que aprender com os próprios processos. Não havia essa multidão de livros que hoje há sobre o registro. Nesse aspecto, eu penso que nós tivemos uma vantagem documentária. Pois muito bem. Por essa altura, chamemos a atenção, já em meados dos anos 80, passou a revisar-se aquilo que se estava formando na Corregedoria aqui em São Paulo. A Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, nessa década de 80, teve um papel formativo muito importante para a doutrina brasileira. E São Paulo acabou sendo o foco de atração daquilo que se viria a designar Escola Paulista do Registro. Que de paulista, na verdade, eu digo aqui com todos os dedos, só tinha o nome. Aqui houve uma convocação de gente do Brasil inteiro para participar dessa escola. Eu lembrei aqui de dois nomes, pelo muito que considero esses dois autores gaúchos. Um que foi provavelmente o meu melhor interlocutor até hoje na área do registro de imóveis, que foi o Dr. Silvio Paulo Duarte Marques, de quem aprendi muitíssimo. E que me ensinou efetivamente com muita propriedade. Era um gaúcho, que ajudou muitíssimo a nossa formação aqui. O outro, também meu amigo, foi o Corregedor-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Décio Antônio Herpe. Ao doutor Décio eu apresento daqui as minhas saudosas, meus saudosos cumprimentos. Há tempos que não o vejo. Muito bem. Vejamos então o que dizem Afrânio de Carvalho e Valmir Pontes, cuja autoridade eu acabo de reconhecer, que empregam ambos o termo princípio da continuidade. Valmir Pontes diz que só a pessoa nominalmente referida no registro como titular do domínio de um imóvel pode transmitir a outrem esse seu direito ou onerá-lo, de qualquer modo, pouco importando que o domínio lhe resulte de ato do próprio registro, como nas transmissões de intervivos, ou independa dele, como na uso capião ou na sucessão hereditária. É assim que eles empregam, este autor, Valmir Pontes, emprega o termo princípio da continuidade para referir esta definição que aí se encontra. Por sua vez, Afrânio de Carvalho, dizendo apoiar-se o princípio da continuidade no da especialidade, afirma, aspas, em relação a cada imóvel adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidades à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Pois muito bem. Aí estão duas primeiras incursões demarcatórias do princípio chamado da continuidade. Diversamente, Jerônimo Gonçalves, a quem devemos, já o disse aqui, a valiosa iniciativa de trasladar para o pensamento não germânico os princípios hipotecários, adotara para esse mesmo princípio a designação tracto sucessivo, termo que se fez de adoção corrente na doutrina espanhola e na argentina. Na espanhola, por exemplo, eu cito Roca Sastre, La Cruz Verdejo, Garcia e Chico e Ortiz. E na Argentina, Raul Garcia Cone e Fernando López de Savalia. Ainda que este autor, que aliás, cuja leitura é magnífica, porque é um autor muito... ele, na verdade, traduz para o papel aulas que ele ministrou e de certo modo, aproveita as próprias estruturas orais, o mais possível. Então, as aulas que estão escritas ali por ele são muito cômodas, de leitura muito agradável. Ele fala também em princípio de continuidade, mas, na maior parte das vezes, esses autores da doutrina espanhola usam tracto sucessivo. Monteira Guerreiro, que é um autor português, de Coimbra, utiliza o termo princípio do trato sucessivo. E por igual assim o emprega o magistério de Carlos Ferreira de Almeida. Outro dia o Dr. Josué me ensinava que o Carlos Ferreira de Almeida escreveu a sua obra em Trincheiras de Guerra. Eu fico imaginando que tipo de obra não sairia se ele tivesse escrito com mais, se a tivesse escrito com mais cautela, porque é uma obra extraordinária que teve um papel formativo aqui no Brasil
muito grande, aqui em São Paulo especialmente. A obra de Carlos Ferreira de Almeida influiu muitíssimo na formação do pensamento registrário brasileiro, especialmente a partir da doutrina que ele ele não teve nenhuma iniciativa nisso, ou seja, que de certo modo a doutrina que ele deu supedâneo por meio desse seu livro magnífico de teoria dos registros públicos. Não foi outra denominação que esposou a muito autorizada professora Mônica Jardim, que é a grande pontífice do direito registral da Universidade de Coimbra. Minha estimada amiga Mônica Jardim, competentíssima, e eu menciono aqui uma conferência que ela proferiu na Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, com o título Panorama del Sistema Registral Português. Muito bem. O termo continuidade é comumente moldável ao plano matemático e físico, ou seja, aparenta ser um nome apropriado aos números e corpos, algo ligado à extensão. As extensões é que são contínuas, né? No domínio cosmológico, trata-se de que as partes quantitativas se unam para a formação de um ente indivíduo. É, pois, uma a quantidade contínua ou dimensional. Sim, solução de continuidade. Dizem assim esses autores, Manuel Artigas e Juan Sanguinetti, argentino. Dizem também Jolivet e Ponferrada, o primeiro francês e o segundo argentino. O extremo terminal de uma parte é o começo de outra parte. Eis aí o que é a ideia de continuidade no plano cosmológico. Na cosmologia terá passado esse termo, continuidade, ao uso analógico, quer temporal, e assim pode falar-se em continuidade diacrônica, continuidade histórica, quer cultural. Por exemplo, a Espanha foi uma continuidade do Império Romano. Ou seja, a cultura hispânica deu continuidade à cultura do Império Romano. Quer linguístico. Por exemplo, o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno são continuidades do latim. Outro dia, já nem sei mais em que aula, eu tenho dado tantas aulas que eu até esqueço onde eu falei, mas eu disse, e não fui eu o primeiro a dizer isso, que o português nada mais é do que um latim decaído. Ou seja, o português é a continuidade do latim, decaído. Lembra-me aqui uma palavra magnífica de Juan Vázquez de Mella, na qual este grandioso autor observa que o respeito à continuidade cultural é um direito das gerações futuras. Ou seja, o direito, diz ele, de que não se les destruya la herencia de las precedentes por uma generação intermédia amotinada. Que frase magnífica. Nós não temos o direito de destruir o legado cultural que recebemos e devemos transmitir para as gerações futuras. Devemos melhorá-lo, mas não demoli-lo. Neste quadro metafórico, já não se pensa na necessidade de uma substância incessantemente indivídua, ao contrário do caráter próprio da continuidade cosmológica. Bastaria pensar, no âmbito da cosmologia, que o corpo não seria um corpo, senão que vários corpos não foram a individualidade consequente da união ou continuidade das partes quantitativas. Mas, no que diz respeito à continuidade em sentido analógico, ela abrange tanto a espécie de um contínuo ininterrupto, quanto outra, a de algo contínuo com intermitência, ou seja, com períodos de não continuidade. Ou seja, a de uma continuidade intervalar, ou per saltum. Vou dar exemplos já, como é possível nós termos continuidade com saltos. Vamos pegar um exemplo aqui, ao nosso alcance. Eu comecei a aula de hoje, dizemos, reiniciamos o nosso curso. Nós temos continuamente dado aula aqui. Continuamente, quer dizer, semanalmente. E de quarta a quarta nós paramos, não é? Ou seja, há uma continuidade, mas é uma continuidade intervalar. O pinga-fogo, nós faremos a cada 15 dias. Vamos dizer, tem um intervalo de uma semana entre uma e outra. São contínuas? São contínuas. Mas não há uma continuidade ininterrupta, como há em relação ao sentido próprio cosmológico. Se eu tirar uma folha desse livro, se eu rasgar pelo meio, nós teremos dois corpos.
Já não haverá continuidade. Cosmologicamente, a continuidade supõe individualidade, não pode haver intervalo. Em sentido metafórico, é possível cogitar-se de algum intervalo, ou seja, uma continuidade per saltum. É dizer, neste último suposto, uma continuidade que sucede a uma descontinuidade, um contínuo intermitente. Por exemplo, Tiago Estrela, grande registrador maranhense, resolveu dar continuidade aos escritos que interrompera. De fato, se nosso amigo resolveu estudar em Coimbra, aliás, em Lisboa e em Montevidéu, e parou o escrito que havia combinado de fazer. Então, agora resolveu novamente escrever. Vai dar continuidade, mas uma continuidade com intervalo. Ellen continuará a redigir seu artigo, após interrompê-lo para tratar de outros importantes assuntos. Por exemplo, conter o Gugu, que é o filho dela que está dando trabalho. O herói dos meninos baianos e paulistas, grande Gugu. Já interrompeu a escrita para cuidar do filho. Há nisto uma continuidade, mas uma continuidade salteada. Nesses exemplos se mostra bem isso. Eu vou dar continuidade a um trabalho que parei. É continuidade? É continuidade, mas a continuidade já intervalada. E com essa de comum, não pode conformar-se o sistema registral, porque aí perderá o encadeamento que se exige para a segurança jurídica. Por isso, ao adotar-se, no sentido de um encadeamento ininterrupto de inscrições prediais, o nome continuidade exige complemento, para bem expressar a cadeia rigorosa de registros e averbações. Ou seja, não é uma continuidade qualquer, não pode ser uma continuidade per saltum, uma continuidade intervalar. É preciso que seja uma continuidade, por assim dizer, uma continuidade contínua, rigorosamente contínua. Daí que Roca Sastre, por exemplo, embora aluda à continuidade para versar o tracto sucessivo, não emprega um termo simples, mas sim um termo complexo. Ele fala continuidade ininterrompida, continuidade concatenada. Ou seja, exatamente para dizer que essa continuidade não pode se fazer aos saltos. Tampouco, de outro lado, a expressão trato sucessivo ultrapassa com êxito a dificuldade que se mostra quanto ao uso do termo continuidade nos registros. Sucessivo, propriamente, é o predicado do que vem ou acontece depois de alguém ou de algo. Por exemplo, o doutor Josué Modesto Passos entrou sucessivamente nesta sala, ou seja, depois do doutor Ricardo Felício Scaff. Isso é uma sucessão porque aconteceu depois. Amanhã, a nossa reunião para o nosso pinga-fogo será sucessiva à aula que está sendo proferida hoje. Isso é a sucessão, algo que acontece depois. Assim, o trato sucessivo é uma relação entre um antes e um depois, mas não necessariamente implica a nota de ininterrupção. Ora, o que eu estou falando agora, eu vou parar um minutinho para lembrar que os senhores têm que compartilhar publicamente para o sorteio desse livro, tá bem? E agora eu vou retomar a aula. O que quer dizer isso? Nós tivemos uma interrupção da aula para mencionar uma coisa e mencionar outra. Veio um antes dessa interrupção e um depois. Isto é sucessão, mas não necessariamente com ou sem intermitência. A sucessão deixa em aberto se nós interrompemos ou não. Algo pode vir depois, mas com intermitência. Veja aqui o exemplo que dou. Com inteira veracidade isso. O imperador Felipe II, das Espanhas, a meu ver, o maior imperador de todos os tempos da história, o imperador Felipe II foi, nas Espanhas, um sucessor de Dom Fernando III. É verdade isto. No entanto, entre o império de Felipe II e o anterior império de Dom Fernando III, houve outros monarcas. Ocuparam o trono hispânico entre o século XIII do rei Dom Fernando e o século XVI de Felipe II, muitos outros reis. E nós não podemos dizer que Felipe II foi sucessor de Fernando III? Foi sim, lá na frente. Desta maneira, se o que se pretende é indicar no registro uma sequência rigorosa e ininterrupta de inscrições, os termos simples apropriados são os expressos pelos vocábulos
consecutividade e consecutivo. Eu me lembro nas minhas andanças no tempo do ginásio que havia a expressão CQD. Lembra-se disso? Como queríamos demonstrar? Quando o Júlio lembra. Isso acho que se perdeu, mas não é? CQD, como queríamos demonstrar. Eu tive vontade de colocar aqui, CQD, é consecutivo. Eu perdi já a esperança de que nós adotemos a expressão consecutividade para substituir continuidade, mas que é mais exata como queríamos demonstrar. Consecutivo é aquilo que segue, sucede ou continua de modo ininterrupto. Consecutivo não é só o que vem depois. O que vem depois é sucessivo. Nem o que apenas prossegue ou continua, mas o que vindo após, prosseguindo, continuando, vem, prossegue e continua imediatamente, ou seja, sem médio, sem intermitência, sem interrupção, sem intervalo. Assim, no exemplo há pouco referido, Felipe II, grande imperador da Espanha, é um rei sucessivo de Fernando III, mas Alfonso X, o sábio, é o rei consecutivo de Fernando III. Dom Alfonso foi filho de Fernando III e foi o que imediatamente sucedeu o pai no Império Espanhol. Portanto, é o rei consecutivo. E consecutivo porque o sucedeu imediatamente. No Brasil, Dom Pedro II é o imperador consecutivo a seu pai, Dom Pedro I. E nós podemos dizer também, para gáudio do Dr. Josué, que a República, por exemplo, foi um fato sucessivo à monarquia. Essa é uma forma de judiada da monarquia, né? Dizer que a nossa República, que era boa ao tempo da monarquia, sucedeu à monarquia. Há uma passagem de Cícero em que ele se refere a dois reis consecutivos, duo de intepes reges. E o advérbio latino de intepes significa logo a seguir, imediatamente. Aí está a ideia de consecutividade. O conceito de trato consecutivo registral imobiliário, ou trato sucessivo ou continuidade no registro de imóveis, é o de uma cadeia de nexos formais que exprimam a vinculação ininterrupta entre os consecutivos legitimados registrais, ou seja, titulares inscritos, causantes, e seus correspondentes sucessores, de modo que a série de inscrições, sejam elas constitutivas, declarativas, modificativas ou extintivas, reflitam sem nenhuma intermitência o histórico jurídico dos imóveis. Esta é já uma ideia expressa por Jerônimo Gonçalves. Por isso que se fala com alguma razão que a matrícula deve ser a biografia exaustiva de todos os imóveis. Que ali deve ter o histórico completo, sem nada que nos permita dizer, olha, nesse período havia um mistério sobre a história. Ou seja, é uma biografia, por assim dizer, uma biografia devassa dos imóveis, mostra tudo. Deve-se a Carlos Ferreira de Almeida uma interessante análise do princípio da consecutividade, ou continuidade, se alguém ainda, eu quase queria dizer, se alguém ainda ousar dizer que seja melhor assim, vincando-o de início no princípio da legalidade, para logo ensinar que, mediante esse princípio, trata de aferir-se a legitimidade nos atos de alienação e oneração. Ordinariamente, prossegue este nosso autor, o titular do direito ou direitos sobre uma coisa registável, lembremos-nos que os portugueses preferem o uso da palavra registro, sem esse R entre o T e o O, e registável também. Repito, o titular do direito ou direitos sobre uma coisa registável é aquela mesma pessoa que nos registros figura como tal. Por isso pontualiza Carlos Ferreira de Almeida com muita precisão, aliás, ele é habitualmente muito preciso, que o trato consecutivo ou sucessivo ou contínuo é a transposição técnica ou formal para o registro da disponibilidade do alienante como condição de validade do ato de disposição. Ou, em outras palavras, aqui eu reproduzo textualmente o que diz o autor. A limitação de admissibilidade a registro daqueles actos de disposição em que o disponente coincide com o titular do direito segundo o registro. Lopes de Savalia, nisto vê que com o trato consecutivo
el registro se defiende, o sea, solo admite hijos de la sangre, quienes pueden comprobar que dentro del registro mismo el derecho pertenece al autor. Ou seja, aqui já está a indicação que nós veremos adiante, de que a continuidade desempenha um papel de metódica demarcadora efetivamente da disposição, ainda que externamente ou de outro modo se comprove uma diversa situação, o que desempenha papel assecuratório é o que consta do registro. Eu me lembro aqui, essa é uma do folclore registral, doutor Ulisses, que é o nosso grande historiador dessa nossa peculiaridade ou folclore dos nossos registros, que quando eu estava nos primeiros tempos da Corregedoria Geral, que eu estava assessorando o desembargador Silvio do Amaral, houve um caso em que a reclamação do apresentante do título, no processo de dúvida, era essa, que ele foi lá registrar uma compra e venda de um imóvel que estava no nome do pai dele. O pai havia morrido. Ele não levou nada a inventário, nem coisa nenhuma, embora pareça tenha feito realmente o inventário. Tinha lá a adjudicação, mas ele não quis registrar a adjudicação. E a briga dele é que o registrador tinha estado no enterro do pai, sabia muito bem que o pai dele havia morrido e ficava criando caso, querendo que ele registrasse previamente o título sucessório. É a ideia de que haveria uma concorrência entre um fato notório social e o que consta no registro. Ou seja, não se entendeu muito bem que o encadeamento exigível é interno ao registro, é íntimo ao registro, é endógeno, porque exerce uma finalidade erga omnes, não é só para quem eventualmente conheça a situação social. Nós trataremos na sequência das nossas aulas aqui de alguns temas relativos a esse princípio. Eu queria mais uma vez recordar que a função dessas nossas perquisições é exatamente estimular a meditação um pouco mais aprofundada e um pouco mais diversificada no âmbito do direito registral imobiliário. Isso eu explico em atenção ao fato de que uma das minhas filhas ontem talvez não tenha querido fazer crítica direta ao pai, mas acabou fazendo, dizendo que ela prefere muito mais assistir o Pinga-Fogo, porque é muito prático, vai direto às questões, não fica, a palavra dela, não fica com teorias, com filosofias, com coisa mais. Mas são coisas distintas e que podem ambas adicionar-se para o desenvolvimento da doutrina e para o desenvolvimento da prática. São as questões diferentes, né? Nós temos vários tipos de saberes do direito. E o nosso aqui, a ideia aqui é fomentar realmente uma discussão um pouco mais aprofundada, uma perspectiva que não é oposta à perspectiva, chamemos-la assim, mais técnica ou mais prático-prática, mas tem a finalidade de desenvolver fundamentos, desenvolver novos aspectos, que vamos tratar aqui na sequência. Primeiramente, trataremos de seu caráter formal, que eu acabei de dizer. Não se acode a uma legitimidade extra tabulum para colmatar a lacuna de um registro. Ou seja, eu não posso meramente referir a um acontecimento extra-tabular para preencher a omissão que conste de uma matrícula ou de uma transcrição. O contrário a isso seria admitir o concurso entre um sistema formal de garantias, e o registro faz parte do sistema jurídico formal de garantias, e uma informalidade tendente ao caos. De fato, as questões que evadam os lindes formais são próprias da magistratura reparadora, jurisdicional, não se ensejando a magistratura preventiva, que é a magistratura da segurança jurídica. A função do registrador, tal como a função do notário, é a de conceder segurança jurídica. Não é lidar com informalidades que possam eventualmente excepcionar essa segurança. Em seguida a essa análise do caráter formal da consecutividade, veremos um pouco o tempo de aferição da consecutividade, se é o da data do título ou da ocasião do registro, questão muito interessante para a nossa análise. Depois cuidaremos do trato consecutivo abreviado, que convém considerar até para eventual sua adoção no registro imobiliário brasileiro. Na sequência,
examinaremos o reatamento das rupturas do trato consecutivo. Como reatar trato consecutivo rompido. E, além disso, de caminho, cogitaremos de possíveis, ou melhor, controversas exceções ao rigor do trato consecutivo. Há exceções? Haverá exceções possíveis? É disso que cuidaremos. A doutora Amanda, por gentileza, mudará a seu gosto essa duplicidade nesse 209 da expressão na sequência e na sequência. Use uma vez só e na outra vez mudemos. Bom, vamos agora proceder assim, se seja possível, doutora Graziella, quem torna públicos os meus agradecimentos, porque o serviço administrativo e o serviço técnico aqui da Uniregistral tem feito realmente todo o esforço para que essas aulas se produzam adequadamente. Eu quero tornar público aqui mais uma vez, o meu agradecimento a esta gente que se esforça, que se empenha com muita competência e dedicação para o nosso êxito aqui. Então, Graziella, estamos prontos aqui. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho do Carlos Ferreira de Almeida. Ele fez um trabalho notável. Realmente é uma obra que merece ser divulgada no Brasil. Eu tenho até agora, a respeito desse autor, uma documentação constante no seguinte: o primeiro livro que eu recebi foi o Gersé quem me deu de presente, uma cópia xerográfica do eventual crime que havia em tirar essa cópia, já está prescrita, eu posso comentar claramente. E tempos depois, o doutor Silvio Paulo Duarte Marques veio a São Paulo e achou esse livro aqui em São Paulo, numa livraria que já se fechou e que havia lá em Moema. Foi lá e comprou para mim e me deu o livro de presente. Esse livro eu fiquei. O outro eu tenho a impressão que dei de presente a alguém há algum tempo atrás. E é um livro que merece ser lido e meditado. Além de fazer muito boas distinções, na parte relativa à distinção entre objeto da inscrição e objeto da publicidade, foi o que eu melhor li acerca dessa matéria. Já temos condições, doutora? Vamos lá. Então, o primeiro que nós vamos sortear é a arte da leitura, diálogos sobre livros, do Mortimer Adler. Mortimer Adler é um pensador de origem, ele era um pensador judeu, que acabou estudando a obra de São Tomás de Aquino e se tornou um pensador judeu tomista. Uma coisa interessante, porque mostra o sistema aberto da filosofia de São Tomás de Aquino, que permite que se tenha aqui adesão a ela, ou que se navegue por ela e se trate de estudar por ela, independentemente de confessionalidade religiosa. Ele é um pensador, realmente, provavelmente o maior pensador de todos os tempos do mundo. E o Mortimer Adler fez um trabalho muito interessante aqui nesse diálogo com Van Doren, desse A Arte da Leitura. Sorteado. 35 elegíveis, tá? Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. O pessoal não quer mais livro, ninguém quer ler mais, né? 13, Ana Lúcia Camargo, que também já ganhou. Ana Lúcia Ramalho? Olha, figurinha repetida não completa álbum. Pois é, tá vendo? Tem gente que tem sorte. Como é que é? Figurinha repetida não completa álbum? Sei. Mas pode trocar, né? Aí que está, né? O outro livro é As Ideias Têm Consequência, do Richard Weaver. É o 6... Só 6? Não, foram 15. 15. É o Fernando Rodrigues Batista. Fernando Rodrigues Batista, figurinha nova. Muito bem, eu parabenizo os dois sorteados. Agradeço mais uma vez de coração a todos os que despendem seu tempo despendem seu tempo para estar aqui. É um motivo de muita honra e alegria para mim. E aqueles que também nos assistem, seja ao vivo, no momento que a aula está sendo proferida, que nem sempre é possível, dadas as incumbências que tem, sobretudo aqueles que labutam em cartórios, seja aqueles que assistem posteriormente essas nossas reuniões aqui. Agradeço a todos. Amanhã não nos esqueçamos do Pinga Fogo, com a presença do Dr. Ulisses da Silva e do Dr. Narciso Orlando Neto, às 10h30, aqui pelo Registradores BR. E também queria aproveitar para dizer que eu tenho proferido algumas aulas lá para a Arpem, e eu ministrei uma aula gravada chamada Da Erosão
do modelo clássico do matrimônio, que me pareceu muito interessante. Curioso que colocaram uma música fúnebre por trás da minha... Estava bonita, mas parece que adivinharam que a ideia de erosão levava a isso, colocaram uma música fúnebre por trás da minha fala. Bom, muito obrigado e até a próxima semana. Renovo meus agradecimentos ao Dr. Francisco Raimundo. Muito obrigado.